todos. Que a paz e o amor de Jesus envolva cada um de uma maneira especial. Hoje é um dia muito especial, né? Essas semanas agora que antecede o Natal, as energias estão todas se movimentando, se enriquecendo. É uma época onde a espiritualidade lança muita energia positiva sobre todo mundo. E Jesus uma vez garantiu que onde houvesse 2 ou mais reunidos em nome dele, ele ali estaria. Então tenham certeza que está aqui conosco hoje também. E quem está sentado lá no fundinho não quer vir mais para cá, não, assim ouve melhor. Aí a gente se vê mais assim ao vivo e a cores, né? Então vamos nos preparar para esse grande acontecimento que é o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus estava previsto nas escrituras judaicas desde muito tempo antes. Lá no Antigo Testamento, os profetas já diziam que viria um ser que descenderia da família de Davi, e este ser viria libertar os homens, mas para eles vinha libertar só os judeus, porque a doutrina deles não podia ser estendida aos outros, só os judeus têm direito à salvação. E eles ficaram acreditando nisso, mas eles estavam esperando um Salvador, um Messias guerreiro. Mas como não foi a surpresa quando Deus mandou um Messias de paz, um Messias de amor. E aí esse Messias, quando chegou, disse que a salvação era para todos os homens, judeus ou gentios, como ele chamava os outros que não eram judeus. Que a salvação estava aberta para todos. Que a palavra dele era a palavra de Deus e era para todos os corações que estivessem abertos, que seria como uma semente plantada no coração de todo mundo. Bastaria a mim regar essa semente, cuidar para essa semente germinar e crescer, como até hoje vem ocorrendo. A palavra é lançada no coração de cada um. Vai depender da terrinha que tem lá dentro. Se a terrinha é fofinha e a gente joga uma aguinha de fé de vez em quando, essa semente se desenvolve, essa semente cresce e dá frutos. Nós melhoramos, nós nos modificamos, nós aprendemos que não nascemos sozinhos nesse mundo. Que quando Deus nos colocou aqui, Ele tinha uma razão. Ninguém caiu de paraquedas aqui. Viemos com uma razão já estabelecida. Fizemos um acordo com a espiritualidade antes de reencarnarmos, para virmos tentar consertar as coisas erradas que nós fizemos na outra vez. Ou sei lá em quantas outras vezes, né? Mas é sempre uma nova oportunidade. Por que vocês parem e perguntem? O que a gente faz com o filho quando ele erra? Primeira vez que o filho erra, você dá uma surra e bota na rua? Não. A gente vai desde pequenininho repreendendo, ensinando o caminho certo, botando uma castigada de vez em quando para ver se ele acorda para a realidade. Então nós damos inúmeras oportunidades de nosso filho aprender, de nosso filho crescer, de nosso filho ser melhor. Vocês imaginem Deus, que é um Pai de infinita misericórdia, de muito mais sabedoria do que nós. Quantas oportunidades Ele nos dá? Aí, quantas ensinam em outras religiões que morreu, acabou tudo? Não pode ser. Eu não acredito. Por isso que eu acredito firmemente na reencarnação. Por lembranças que muitas vezes o Espírito traz de outra vida. Por momentos em que a gente tem certeza que já viveu aquela situação. E não foi nessa vida. A gente tem certeza disso, né? Então, a gente guarda assim, pequenos lances, pequenas lembranças. Isso é uma maneira de nos acordar para a realidade. De ver o quanto nós somos importantes para o nosso Pai. Ele criou todos diferentes, na essência iguais. Mas Ele nos fez maravilhosamente diferentes. Altos, baixos, gordo, magro, moreno, loiro, cabelo crespo, cabelo liso. E aí Ele botou na pontinha dos dedos essa diferença maravilhosa. Todos nós temos uma coisa chamada impressões digitais. Isso não é espiritual, queridos, é físico. Isso prova que cada um de nós é único e especial para o Pai Celeste. Que cada um de nós é de suma importância nessa modificação no mundo, nessa melhoria, nesse crescimento.
Ele não quer nenhuma ovelha do seu rebanho perdido. Se ele vê que falta uma de noite no aprisco, no abrigo, ele vai atrás dessa ovelha e traz. E aí a gente às vezes se pergunta, mas eu agi sempre a vida inteira bem, fiz as coisas corretas, aquele lá era virado do avesso. Agora, de repente, depois de velho, ele resolveu ficar bonzinho? Mas será que Deus vai perdoar? Sim, sim. Existem os trabalhadores que chegam para o serviço cedo. Existem os outros que mudam de ideia e na hora do almoço vão. Existem outros que vão no meio da tarde, mas não deixam de ter o seu merecimento. Pararam, analisaram, entenderam que está errado. Lembrem-se da parábola do filho pródigo. O que o pai disse quando o outro filho reclamou? Ele disse, meu filho, meu coração se rejubila. Porque esse filho estava perdido, estava morto e ressuscitou. Ele estava perdido e voltou. Eu acho que Deus faz isso com o filho pródigo, com o filho perdido. Eu não digo perdido, mas assim que não andou por uns caminhos muito retos da vida, né? Porque o ser humano tem aquela noção de certo e errado. Uma hora ele vai voltar. A história é pecado, 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 eu acho uma coisa muito pesada. A gente às vezes se perde no caminho, mete os pés pelas mãos, como diz a turma, enfia o pé na jaca, faz coisas erradas. Mas lá no fundo do coração a gente sabe que está errado. Não precisa ninguém apontar o dedo e dizer para a gente tem noção. E mesmo que algum diga, não, eu estou certo. Lá no fundinho ele sabe que está errado. Porque eu acho que alguns aqui já ouviram a história do coelho de chocolate do meu irmão, quando era pequeno, né? Eu tinha uns 3 anos e meu irmão tinha uns 10, para quem não ouviu. E aí a minha madrinha me dava bastante chocolate na Páscoa, e a do meu irmão dava pouco. E aí meu irmão era mais sabido que eu, me enganava. Ele dizia assim para mim, vamos comer todos os teus chocolates? Aí depois nós comemos os meus. Ele era meu ídolo, meu irmão maior. E aí ele comia 90% e eu 10%. Porque eu não era muito chegada em doce quando era pequena. Só passei a gostar de doce depois de 6, que fiquei diabética. Aí eu passei a gostar de doce. Aí quando acabava os chocolates, eu aí tinha vontade, eu já tinha um pedacinho, eu dizia para ele, vamos comer o seu? Aí ele tinha um coelho assim em cima do criado no fundo do quarto dele. Ele dizia, não, vou esperar mais um pouquinho, mas ele queria que eu me esquecesse para ele comer sozinho. Só que criança pequena não esquece, né? Todo dia eu dizia, vamos comer o teu coelho de chocolate? Não, vamos esperar mais um pouquinho. Aí um dia ele saiu, eu não resisti. Fui lá, abri o douradinho das orelhas, comi as 2 orelhas e fechei o douradinho. Naquela hora me deu uma coisa tão ruim aqui dentro, eu tinha uns 3 anos, eu me lembro até hoje da sensação. Eu senti que estava errada, que eu tinha feito uma coisa errada. Gente, eu me lembro da sensação até hoje, para vocês terem ideia. Por isso que quem diz que não tem alguma coisa aqui dentro dizendo que está certo ou errado, mente. Existe, porque eu era muito pequenininha e me lembro da sensação. E não fui nada boa, viu? Essa sensação me acompanha até hoje, quando eu meto o pé na jaca. Então, a gente tem o discernimento de saber o certo e errado. Então a gente só tem que se esforçar para agir de maneira correta. Tem que ter um pouquinho mais de consideração com o nosso próximo. Perdoar mais, amar mais, amparar mais. Aí uns aqui, mas eu não tenho dinheiro, não posso ajudar os outros, não tenho dinheiro. Mas não é dinheiro que ajuda os outros. Muitas vezes uma palavra de carinho, é uma xicrinha de chá que pode ser colhida as folhinhas no quintal. É um gesto de delicadeza, de educação. É uma palavra de ânimo quando vê que o outro está lá embaixo, abalado. Eu até lembro de uma história, eu morava em São Paulo e tinha uma vizinha ali do bairro que era uma nordestina, assim, muito pra cima, sempre de batom, os cabelos crespos, bem coisa. E ela passava na rua, a figura dela me lembrava energia boa, alegria. Aí um dia eu encontro uma mulher na rua, sem batom, com os cabelos bem desmantelados, assim. Meu Deus, menina, não consegui nem esconder a surpresa. O que aconteceu contigo? Fosse atropelada por um trem? Não, acho que eu estou com câncer. Eu falei, me contou outra história. É porque a minha cunhada morreu faz 2 meses de câncer. E eu tratei dela e cuidei até ela morrer. E eu estou com os mesmos sintomas da minha cunhada.
Eu disse, olha, tu andasse muito tempo junto com a tua cunhada, ouvindo o que ela dizia e cuidando dela, tu passasse a sentir os mesmos sintomas e tá somatizando os sintomas da tua cunhada. Isso não é teu, era dela. Amanhã eu vou fazer um exame para constatar isso. Eu falei para ela, olha, vamos lá em casa. Fiz um chazinho e sentei, conversei com ela, falei, olha, só não vou pedir para tu me pagar a consulta, porque eu não tenho licença para medicar, para clinicar. Mas amanhã, quando tiver o resultado do exame, tu vai dizer, ela tinha razão. Portanto, quando for fazer o exame, passa batom, arruma este cabelo, te arruma bem. E não te quero ver mais nesse desânimo. E outra coisa, nem todo mundo tem câncer bom. Tem remédio hoje em dia de tratamento. E ela já foi embora um pouquinho mais animadinha. Aí no outro dia, à tardinha, minha campainha tocou, era ela. Toda lampeirinha, toda bonitinha. Eu falei, viesse pagar minha consulta? Não, vim dizer que eu não tenho nada. Eu falei, nem tu precisava de me dizer, porque eu já sabia. Mas fico muito contente de você ter vindo me afirmar isso. Então, muitas vezes é uma palavra, é um ânimo, é um chazinho, é um abraço. É fazer com que aquela pessoa acredite que ela é uma filha de Deus. Que ela é muito amada, não importa o que ela tenha ou o que ela não tenha. Porque muitas vezes nos corações mais humildes, naquelas pessoas mais humildes, a gente encontra tesouros de afetividade, de bondade, de sabedoria. Eu vejo durante as catástrofes que tem por aí, aquelas pessoas, por mais humilde que seja, dividem o que tem com o outro que está pior do que ele. E isso é realidade. Isso prova que o mundo está mudando. Que Jesus não veio ao mundo à toa. 2000 e tantos anos depois, os ensinamentos dele aí estão fresquinhos ao vivo e a cores para a gente ouvir e botar em prática. Então, dia 24 e dia 25, a gente comemora o nascimento de Jesus. Não sei nem se ele nasceu nesse dia realmente, mas nós elegemos um dia para comemorar o nascimento de Jesus. Então, nesse dia, a gente se lembra que os céus se abriram e mandaram alguém muito especial aqui para a Terra. Porque ele já estava numa faixa de vibração muito, muito mais alta e depurada do que a nossa. Ele foi descendo para a nossa faixa densa e para ele foi muito difícil entrar na nossa vibração e viver aqui 33 anos. Mas ele se dispôs e veio. E viveu e não escreveu nada. Não existe uma palavra escrita por Jesus. Os ensinamentos dele foram através da palavra e do exemplo. É o que eu sempre digo, o exemplo marca e ninguém esquece do exemplo. E aí a gente se pergunta, hoje em dia tem rádio, televisão, jornal, revista, tudo quanto é meio, internet, tudo quanto é meio de comunicação possível. Naquela época não tinha nada. E os ensinamentos dele estão até hoje aí, fresquinhos para quem quiser. E Saulo de Tarso chegou para um sacerdote do templo e disse para ele, eu quero uma ordem, seria um mandato de prisão, para ir lá nas catacumbas e prender aquele monte de seguidor do Nazareno, que eram os cristãos. Aí esse sacerdote era simpático à doutrina, ele conheceu Jesus e ele teve um grande carinho por Jesus. Ele também acreditava que Jesus estava certo no que ensinava. Aí ele disse, Saulo, Saulo, que Saulo de Tarso depois virou Paulo apóstolo, né? Saulo, Saulo, não se preocupe, não te preocupes em prendê-los. Se os ensinamentos do Nazareno não forem verdadeiros, o tempo se encarregará de dispersá-los. Mas Saulo, se eles forem verdadeiros, nem o tempo conseguirá apagá-los. Homem sábio, ele sabia o que ia acontecer, né? Então os ensinamentos dele estão aí, não precisam escrever nada. Foram passando de boca em boca. Alguém se lembrou de escrever para não esquecer, de contar o que tinha acontecido. Os judeus usam só o Antigo Testamento. Os católicos, outras religiões algumas, usam a Bíblia inteira.
o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento é da época de Jesus. Mas se a gente procurar no Antigo, também vai ver lições de bondade, de coragem, de perseverança, de povo que vivia numa pobreza extrema. Eles já acampados, pastoreando, com dificuldade de água, com dificuldade de algumas coisas, mas ali persistente, acreditando naquele Deus único. O povo ficou 40 anos para atravessar o deserto, que podiam ter atravessado em 2 meses, levaram 40 anos. Quem saiu do Egito não chegou na Terra Prometida, nem Moisés chegou na Terra Prometida. Moisés morreu antes de entrar na Terra Prometida. Mas o povo continuou tendo fé, acreditando, sabendo que Deus estava com eles. E depois que Jesus veio ensinar uma outra face de Deus, os judeus conheciam um Deus que castigava, um Deus duro, um Deus de força. Só que o povo já não precisava mais tanto daquele Deus que castigava. O povo já estava tão sofrido que ele precisava de um Deus que desse colo, de um Deus que fosse carinhoso, de um Deus que perdoasse. E foi esse Deus que Jesus veio nos mostrar. E é esse Deus que eu acredito e amo. E admiro profundamente Jesus. Porque nenhum de nós que está aqui faria o que ele fez. Viveu uma vida 33 anos na pobreza. Só tinha a roupa do corpo e a sandália. Porque os essênios não tinham roupa como nós no guarda-roupa. Eles tinham a roupa que eles usavam. E uma muda que era tudo da coletividade. Aí o essênio viajava no meio do caminho, a sandália arrebentava. Ele parava na casa de outro essênio, aquele outro essênio dava uma sandália para ele, dava um banho, uma roupa limpa, ele deixava dele lá e ia embora. Gente, o figurino era único e o tamanho também. Não tinha PMG, não. Tinha uns que eram mais altos, a camisola ficava meio pau, tinha outros que eram mais baixinho, tinha que amarrar a tira na cintura, mas para tudo eles davam um jeito. Tinha uns que o sapato ficava meio grande, eles carregavam o isqueiro e o cigarro atrás, né? Mas ia. Então, Jesus viveu dessa maneira. Ele não tinha nada dele, que nem aquela roupa era bem dele. Que eles trocavam e deixavam para ser lavada, aquelas coisas. Viviam coletivamente e felizes. Porque quando a gente não se preocupa muito em só guardar, só guardar, a gente é mais feliz. Porque a única coisa que o ladrão não pode roubar é o que está de bom no nosso coração. E aí eu sempre digo, alguém aqui já viu um enterro com um caminhão de mudança atrás? Não. Ninguém. Já viram o caixão com um gavetão embaixo para guardar as coisas? Não, também não, né? Então, quando o corpo vai para a terra e o espírito vai para o outro lado, fica tudo aqui. E aí os filhos querem se matar pela herança, né? Que é ruim, que a gente fica bem deprimido com isso. Então, vamos aproveitar, vamos ter uma reservinha para emergência, mas vamos aproveitar, vamos ajudar os outros, vamos ser felizes, vamos nos permitir viver. E nos lembrar que do que eu estou amealhando aqui, eu não vou levar nada para lá de lá. Aí num trabalho uma disse assim, diz que a hospedagem da gente do lado de lá da vida depende do que a gente trabalha aqui. Ai, vou trabalhar bastante para conseguir uma casa bem boa lá. Eu disse, pois eu vou trabalhar muito, mas eu já vou combinar com o Criador. Quarto e banheiro só. Bem pequenininho. Porque de casa grande, como diz o seu pirula do programa, eu estou ploco aqui. Né? Eu não quero ir lá para lado de lá e ainda limpar muito a casa e muito banheiro. Não. Um banheiro bonzinho, pequenininho, um quartinho. Tá muito bom. Uma caminha de solteiro, não precisa nem ser muito macio. Tá? Tá ótimo para mim. Porque diz que lá todo mundo usa umas camisolas bem folgadinhas, não tem de gordo, não tem de magro, não tem de baixo, não tem de alto. Ótimo. Ninguém vai me achar mais gorda do que sou, nem mais magra. Né? Então, gente, não está me preocupando o que eu quero ganhar do lado de lá. Eu quero saldar as minhas dívidas do lado de cá. E aí, no dia 24 por dia 25, todo mundo compra roupa, todo um sapato novo, arruma a casa toda, enfeita tudo. E a casa espiritual? Será que a gente deu uma faxina boa, botou umas bolinhas de Natal, deu uma passadinha de um pouquinho de luz lá por dentro? Será que a gente se lembrou de um irmãozinho nosso que está passando fome, que está passando necessidade, que vive sozinho, está muito solitário?
Isso é o espírito de Natal, compartilhar. Aí nós nos perguntamos, e na noite de Natal se reúne a família, se reúne os amigos, quem se lembra de fazer uma prece pelo aniversariante? Porque é o aniversário de Jesus que a gente está comemorando. Não precisamos nem cantar parabéns para ele, mas fazer uma prece. Todo mundo em volta da mesa, de mãos dadas, e agradecer por mais essa oportunidade abençoada de estarmos sentados na mesma mesa. Nem que a gente esteja compartilhando arroz, feijão, ovo frito, uma saladinha, que não é o que a gente bota na mesa. É como aquilo é servido e a companhia que está em volta da mesa. Porque a comida depende de como a gente prepara. Se a gente prepara de bom humor, com boa vontade, todo mundo come, ninguém reclama e sai satisfeito. Porque eu me lembro sempre da minha mãe. Minha mãe era uma artista. Nós éramos em 5, às vezes ela tinha 4 ovos só. Arroz, feijão, salada, porque ela contava volta muito boa, mas aí é. E aí, o que vai ser? Não tem carne, não tem frango, não tem peixe, tem só 4 ovos. Ela apanhava cheirinho verde, ficava vermelhinho, e ela batia aqueles ovos, botava um pouquinho de água, uma punhadinha de farinha de mandioca, aquele cheiro verde, fazia um omelete desse tamanho, gente. Todo mundo comia, ainda sobrava as lasquinhas pro cachorro. Então, quer dizer, isso é ser uma artista. Do pouco, ela fazia muito. Às vezes tinha um pedacinho de linguiça e 2, 3 ovos. Aí ela fazia um omelete de linguiça, mas ela botava cheiro verde, botava couve bem cortadinha, bastante coisa. Nossa, aquilo crescia e rendia. Todo mundo comia e ficava satisfeito. Então, é uma questão de criatividade. É uma questão da gente saber o que a gente vai fazer com aquilo que tem. Quando a gente tem boa vontade e o coração cheio de carinho, tudo é bom. Tudo a gente compartilha de boa vontade. Então, nesse dia de Natal, vamos lembrar que o que Jesus queria era amor, solidariedade, carinho entre os familiares, os filhos se lembrarem da gente, assim, os pais velhinhos. Ah, vou lá dar um abraço na minha velha, quando dizia meu filho que morreu. Ô velhinha, dizia para mim. Ah, vou lá dar um abraço ao meu velhinho. Né? Então, vai lá, abraça o pai, abraça a mãe, convida o pai e a mãe para comer na casa dele. Ah, mas a minha mãe é tão ranzinza. Naquela noite, deixa passar a ranzinzice da gente, porque às vezes a mãe não está muito bem. Então, vamos botar realmente o amor de Jesus no nosso coração. E vamos fazer com que o dia do aniversário dele seja uma ocasião de luz, de compartilhar, de entender, de perdoar. Ah, briguei com a minha sogra. Ótima oportunidade. Você ainda tem mais de uma semana para ir fazer as pazes com ela e convidá-la para a ceia de Natal. Ah, mas a minha sogra não gosta de mim. Não permita que a sogra não goste de você. Faça com que a sua sogra se apaixone por você. Porque é uma questão de você negociar. Você fazer igual mineiro e comendo mingau pelas beirolas, né? Porque está quente. Você vai devagarzinho, devagarzinho, você vai chegando, você conquista a sogra, conquista a mãe que estava com raiva. E lembre-se de uma coisa, você só tem um marido ou uma esposa porque tem uma sogra. Porque foi ela que ganhou aquela mulher maravilhosa e criou com quem você está casado. Foi ela que criou aquele homem que você ama com quem você está casado. Então você tem que ter muita gratidão pela sua sogra, não é? A senhora não acha? Que a gente tem que ser grata para a sogra? Tem, né? Tem. Então, gente, vamos fazer da vida uma coisa boa de se viver. Não vamos perder tempo com rixa, com mágoa, porque às vezes a pessoa não tem muita noção das coisas que dizem. Eu tenho um cunhado que vou dizer para vocês. Ele é mais grosso do que pescoço de popô. Sabe aquela pessoa que não tem noção do que fala, que ofende todo mundo? Mas eu tinha assim, uma paciência incrível e infinita com ele. E eu ainda defendia ele diante do resto da família. Eu dizia, meus filhos, nem todo mundo tem a mesma cabeça. Ele é uma pessoa, não é nem ingênua, ele é meio puro demais nesse sentido. Ele não tem noção de que isso magoa os outros. Então tenho paciência
pai dele morava comigo. Seu pai está muito ruim, meu marido está viajando. Eu preciso que você vá comigo com ele no hospital, porque eu quero levar para o médico ver. Porque ele já não é mais tão jovem. Ah, não é nada não, isso é coisa da velhice. Olha lá meu cachorro. Tá velho, já tá cheio de coisa. Eu olhei para eles, cara, tu tá comparando teu pai com o cachorro? Eu não admito, falei para ele. Fiquei bravo. Passou. Aí aos tempos eu disse para ele, minha mãe, eu morava em São Paulo, minha mãe estava em Santa Catarina, para fazer um cateterismo, porque minha mãe está ruim. Ele disse a mesma coisa, olha lá meu cachorro, tá velho, não sei o quê, começa a aparecer as coisas. Aí o sangue subiu e saiu pela cabeça. Eu falei, para aí, você já comparou o seu pai com um cachorro. Agora, a minha mãe eu não admito. E disse umas verdades para ele, as coisas que ele fazia para os irmãos, tudo. Aí botei as coisas em prato limpo. E eu disse para ele, não quero mais saber de você. Não venha mais aqui. Gente, depois eu me arrependi. Ele foi embora desse tamanho. E aí eu dei uma dura nele uns tempos. Não fui na casa dele, não convidei para ir na minha casa. Aí um amigo em comum veio e disse, por favor, perdoa ele. Meu Deus, ele está doente. Ele gosta tanto de ti, ele não se conforma da besteira que ele falou e que ele te ofendeu. Eu disse, não, eu não estou ofendida, eu só quero que ele fique um pouco mais alerta. Comigo ele não precisa ter essas delicadezas, mas com as pessoas que ele magoou em volta. Aí eu disse, não estou com raiva dele, eu já perdoei, só estou dando uma dura para ele agora. Aí daí uns dias, meu marido estava lavando o carro na garagem, assim, portão aberto, ele veio e parou, porque ele não me viu. Aí eu ia saindo para ir na quitanda. Ele ficou branco, porque estava conversando com meu marido, eu falei para meu marido, olha, tem um café fresquinho lá dentro, leva seu irmão lá dentro, dá um cafezinho para ele. E fui na quitanda. Quando eu voltei, ele estava saindo do café. Aí ele disse, já vou embora. Eu falei, traz a cunhada hoje de noite aí para tomar um cafezinho. 5 horas ele estava lá em casa. Era farinha às 8, às 5 ele estava lá. Aí ele sentou na mesa e disse, ai cunhada, por amor de Deus, nunca mais briga comigo, cunhada. Meu Deus, que ano difícil, olha como eu sofri. Eu senti muito a tua falta, eu gosto muito de ti. Eu falei, eu também gosto muito de ti. Mas que tu é muito grosso, tu é, meu caro. Mas que tu é muito indelicado, tu me permite dizer, tu és. Trata de mudar, porque assim como eu fiquei um ano de falar com você, você vai perder os seus amigos pelo seu modo de falar. Aí ele deu uma maneiradinha, sabe? Né? Como diz o espanhol, pero no mucho. Mas deu uma melhorada, né? Mas também tem gente que não consegue mudar. Mas eu quero dizer para vocês que a gente perdoa, a gente traz de volta, a gente aconchega. E a minha casa para ele era o melhor lugar do mundo para ele ir. Todo sábado, meio-dia e meio-dia, 15 para meio-dia, ele e a minha cunhada passavam lá em casa para dar um abraço. Ele está vindo às compras do supermercado, só iam ver se nós estávamos bem. 15 para meio-dia, eu com a camisa posta do almoço. Aí eu disse, não, já está tudo pronto, senta e almoça com a gente. Porque eu me acostumei a fazer comida que mais 2 comia, mais 3 comia, sobrava assim. Aí eles, não, e sentado comeu. Aí um dia, ele disse assim, eu vou ser bem sincero contigo. Falei, tá, obrigado, pode ser. A minha mulher é muito sem vergonha. Ai, credo, não falei isso dela. Todo sábado ela diz, vamos passar na casa da galinha? Porque assim ela convida a gente para comer, a gente almoça lá. A minha cunhada, ai, não fala uma dessa. Eu falei, deixa de ser sem vergonha, porque você fala mesmo. E eu tive que rir na cara dela, ela ficou vermelha que nem 1 quilo. Eu falei, não, cunhada, todo sábado para fazer compra, pode passar por aqui. Se quiser me avisar antes, eu capricho um pouquinho na comida. Porque 2 a mais, para mim não fazia a mínima diferença, né? E eu comi o que tinha ali. Um dia chegou tanta gente surpresa, no fim de semana, que eu achei que a comida não ia dar, sinceramente. E eu acho que não foi assim muito farta. Porque ele levantou-se e disse, todo mundo já acabou de comer, todo mundo já. Ele foi lá para o fogão e raspou todo o arrozinho que tinha grudado no fundo da panela. Conseguiu ainda um bom prato e comeu aquilo puro. Falei, Jesus, que vergonha, a comida não foi suficiente. Mas quem é que aparece tudo uma vez para almoçar na casa dos outros, 15 no meio-dia sem avisar? Domingo, que naquela época tudo estava fechado no domingo. Hoje em dia não, a gente já tem tudo de reserva um pouquinho, o supermercado está aberto, a gente... Enfim. Mas vamos fazer desse Natal alguma coisa assim
Chegou um parente que não estava convidado, manda entrar, manda sentar e compartilha a ceia. Chegou, sabe que a vizinha está sozinha, os filhos não vêm, está meio desanimada, não tem onde ser jantar. Vem cá, vem aqui comer aqui em casa com a gente. Aquilo, para aquela pessoa, vai ser um gesto muito bom. Ela vai se sentir valorizada. Olha, ano passado no Natal na minha casa tinha até um suíço casado com uma brasileira que mora na Suíça, não tem filho. Eu sei que um espanhol, tudo gente que não tinha onde passar o Natal acabou aportando lá em casa. E foi um Natal maravilhoso, gente. Todo mundo comeu o que tinha, todo mundo conversou, todo mundo riu. 3 horas da manhã estava tudo sentado na sala batendo papo. Vocês querem uma coisa melhor que essa? Então, que Jesus nesse Natal faça uma limpeza e uma reviravolta no coração de cada um. Que bote uma árvore de Natal cheia de luz lá dentro, com uma estrela bem grande, bem luminosa no coração de cada um, e o Espírito se encha com muita luz, com muita bondade, com muita disposição, e que todos tenham muita saúde e muita coragem para recomeçar o ano que vai entrar logo. E nós nos vimos esse ano várias vezes, mas eu gostaria de vê-los bastante no ano que vem. Porque quando a gente aprende o caminho, não tem mais desculpa de não saber onde é. E nem saber o que é que a turma faz lá. Vocês já sabem o que a gente faz aqui. Nada que vocês não gostem. Olha, no Francisco de Assis, me convidaram para fazer um casamento. Eu ia ser o que ia casar o casal. Eu ia ser que ia fazer o casamento. Aí arrumaram tudo, assim, puseram o tapete, arrumaram uma mesa para showzinha. E quem veio tocar eram 2 evangélicos, 2 da banda evangélica da igreja. Vieram para tocar no casamento. Ficaram meio assim antes de entrar, mas não, pode entrar, eles entraram assim meio olhando. Aí sentaram lá dentro, assistiram ao casamento. Eu falei bastante sobre, não fiz aquele casamento comprido, não fiz um casamento mais bonito para não cansar ninguém. Falei um pouco sobre a vida, sobre a religião, sobre Deus. E aí eles tocaram as músicas, aí na hora de sair, um veio conversar comigo e disse assim: senhora, eu não imaginava que um centro espírita era assim. Lá na minha igreja, eles me contaram uma coisa diferente. Eu falei para ele: não acredite em tudo que conte para o senhor. Vá conferir. Ele disse: gostei muito, que lugar tranquilo, que lugar harmonioso. Já não tem mais medo de entrar. Aí outro dia eu ia entrando para dar palestra, 2 menininhas assim no portão, enrolando a saia. Enrola que enrola a saia, enrola o copo, prende aqui, botaram a Bíblia dentro da bolsa, aí eu ia chegando, aí ela disse assim: ai, a senhora não vai ficar chateada não, é a gente é evangélica, a gente adora vir aqui, mas vai se o pastor discorre. A gente diz em casa que vai para a igreja e vem aqui ouvir palestra. Falei: vocês duas não estão fazendo nada de errado. Algum dia ouviram alguma coisa, alguém ensinar alguma coisa errada aqui? Não, senhora, mas a gente gosta que é tão tranquilo, né? Aquela barulheira. Falei: o portão está aberto e a porta também. Serão sempre bem-vindas. E vocês não ficam com a consciência pesada que vocês não vão aprender nada de errado. Então eu quero que vocês entendam que o tempo vai fazer com que as pessoas das outras religiões também entendam que os ensinamentos de Jesus cabem para todo mundo. Pode se aplicar na vida de todo mundo. E que a gente, botando aquilo em prática, não precisa desse jargão religioso. Eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou espírita. Outro dia eu disse para o evangélico: pela porcaria que você é evangélico. Porque existe muito católico sem vergonha, muito espírito sem vergonha, mas existe também muito evangélico sem vergonha. Você é um deles. A senhora está me ofendendo. Eu falei: eu nem disse para o senhor tudo que eu queria dizer. Porque o cara levou minha televisão para consertar. Eu fui buscar minha televisão estava estragada. Ele tinha estragado a minha televisão. E aí ele disse: pode levar. Eu disse: como se a minha televisão está estragada? Não, mas eu já consertei. Eu falei: minha televisão, o senhor estragou a cor da minha televisão. Não. Eu disse: eu vou levar no serviço autorizado e eu vou denunciar o senhor. Porque é que ficar na frente que o senhor é autorizado? Não. Aí ele foi lá, para vocês terem ideia, pegou um espanador
passou na minha televisão atrás para abrir a minha televisão. Ele não tinha nem mexido, nem aberto a minha televisão, tinha desregulado todos os botões da cor e tudo. Eu disse, não, agora o bicho pegou. O senhor não vai botar a mão na minha televisão. Não, mas eu vou consertar. Mas não vai mesmo. Aí tinha assim, Jesus salva, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Eu falei, tira tudo esses cartazes aqui. Porque o senhor devia ter vergonha de falar o nome de Jesus aqui dentro. Menina, o homem ficou, não leva a televisão. Eu falei, vou levar. Eu quero ver o homem macho que tira a televisão da minha. Peguei a televisão, fui lá, botei no carro, fechei. Eu falei, não senhora, por favor. E vou denunciar o senhor por desonestidade. E fui embora. Cheguei em casa, disse ao marido, estou levando a televisão lá no serviço autorizado Philips, mas não vou denunciar ele, não, deixa o pobre coitado lá, ele um dia vai apanhar uma surda também e acabou. Aí meu marido chegou para jantar, o telefone tocou. Não, e ele ainda me cobrou. Falei, quanto é o conselho? É caro pra burro, gente. Fiz um cheque ainda, fiz questão de pagar o cheque. Qualquer coisa, o cheque está lá, né? Aí o meu telefone tocou, meu marido foi atender, aí voltou meu marido rindo. Eu, o que é? Teu amigo lá da conserta televisão. É meu amigo não, teu e do teu pai. Que foram vocês dois que levaram. Ele disse a mim ir lá buscar o cheque. Por amor de Deus, eu deixar você denunciar ele para Philips. Falei, não vou denunciar nada, mas deixa ele ficar com medo uns tempos, né? Então vai lá buscar o cheque. Meu marido deu 50 reais para ele, foi lá, pegou o cheque. Quando ele me encontrava no supermercado, eu vinha aqui, ele vinha lá, ele fazia assim. Nunca mais ele ficou no mesmo corredor do supermercado que eu. Pelo menos eu acho que ele tirou um pouquinho de vergonha. E foi para ele que eu disse que ele devia se envergonhar de ser evangélico. Porque ninguém pode usar o nome de Jesus para esconder a safadeza que faz. Ou esconder que engana os outros, que faz as coisas erradas. Ah, porque eu me converti, porque em nome de Jesus, e por trás fazer a mesma besteira que fazia. Isso serve para tudo quanto é religião. Religião é religação, é reforma interior. Então, seja qual for o credo da gente, tem que ser aqui dentro. Você não precisa andar alardeando por aí. Eu trabalho muito a cada amizade de Marieta. Só que as enfermeiras que ouvem palestra no centro foram me pedir, por amor de Deus, para mim não dizer para irmão que elas vão nas palestras espíritas, que senão elas perdem o emprego. Eu falei, não, queridas, eu não vou dizer nada. Primeiro porque a Maria Clara nem quer que eu conte que eu sou espírita, que é assistente social, porque senão a irmã vai ter preconceito. Falei, o que eu estou fazendo, o trabalho que eu estou fazendo, não é acima de qualquer religião. É ajudar quem está precisando. E o que eu vou ganhar em chegar lá e dizer para frente? Eu sou espírita, a senhora é católica, sou espírita. Não vou ganhar nada. Eu tenho que agir certo. Só isso. E como disse um bispo, por um palestrante espírita da minha casa espírita lá de São Paulo, o nome dele é Egenivaldo Fortes. Mas é um palestrante espírita de tirar o chapéu. Ele foi fazer uma palestra num retiro dos bispos lá em São Paulo. E ele falou sobre Jesus assim. Quando ele acabou, o bispo foi lá, cumprimentou ele e disse: hoje em dia é difícil encontrar um católico que conheça tanto de Jesus como o senhor. Meus parabéns. Aí ele disse aqui, eu me senti tentada em dizer para ele, mas eu sou espírita. Mas fiquei quieta. Então, gente, que Jesus enche o coração de cada um de muita paz, muito amor, que o verdadeiro espírito de Natal esteja no coração de cada um. Que vocês sintam que lá no colo de vocês tem uma criancinha muito pequenininha, muito frágil, que esta criancinha é Jesus naquele dia que nasceu. Que era um bebê como qualquer outro, frágil, que precisava de carinho, de cuidado, de aconchego, para crescer e desejar. Que Deus os abençoe e ilumine e enche o coração de vocês de paz, um corpo de saúde e que sejam muito, muito felizes neste Natal. E que na entrada do próximo ano possa encontrá-las aqui, cheio de vida e saúde, cheio de boa vontade e cheio de novos propósitos para o ano que vem. Eu todo ano prometo que naquele ano eu vou emagrecer uns 15 quilos. Continuo carregando os 15 quilos. A boca me trai. Que Deus os abençoe.
Um exemplo. A dona Dalva falou assim: quem é que lembrava de dar parabéns para o Mestre Jesus? E eu pergunto para vocês o seguinte: quem é que lembra na noite de Natal de reservar a cabeceira da mesa, colocar o prato mais lindo que tiver, o copo mais chique que tiver, o melhor vinho, e preparar um prato e dizer: Jesus, participe conosco desse jantar? E no dia seguinte, dê aquele prato de comida para a primeira criança pobre na rua que passar. Quem é que lembra de fazer isso? Se vocês não lembram, façam isso. Outra coisa também que eu queria perguntar: dizem que lá no plano espiritual há 2 escritórios. Um para tomar nota dos pedidos e o outro para tomar nota dos agradecimentos. O escritório dos pedidos faz uma fila que dá a volta no quarteirão. E o escritório dos agradecimentos está sempre vazio. Quem que lembra, à noite, quando vai dormir, de dizer: obrigado, meu Pai, por mais um dia, pelo pão de cada dia, pela água que saciou a minha sede, por todas as coisas que eu vi, senti e toquei? Quem lembra de fazer isso? Se vocês não lembram, façam isso. Mesmo que o dia tenha sido negro, façam isso, porque é muito agradável a Deus. E agora, nesse instante, vamos agradecendo aos nossos mentores, anjos de guarda, guias espirituais e protetores, agradecendo a toda a equipe de higienização que tão bondosamente irão limpar e perfumar a nossa casa. Vamos agradecendo a toda a equipe médica do espaço, samaritanos, socorristas, essênios, terapeutas, agradecendo nesse instante a doutora Bezerra de Menezes e toda a sua equipe médica, agradecendo ao Mestre Jesus por mais um dia e pedimos a Ele que derrame as suas bênçãos sobre todos os que estão nos hospitais do câncer, do fogo selvagem, dos leprosários, orfanatos, asilos, cárceres, manicômios, hospitais adeptos e vale dos suicidas. Que derrama as suas bênçãos sobre todas as pessoas que perambulam pelas ruas em carga degradante, pelos jovens viciados, pelos alcoólatras, chefes de família desempregados, lares desfeitos que estão se desfazendo, por todas as pessoas agoniadas, perdidas, que perambulam também pelas ruas e fazem dos bancos do jardim o seu leito e o céu como seu teto. Abençoa, Mestre Jesus, cada um deles. Abençoa também o Dr. Bezerra de Menezes, proteja todos que estão nas estradas, fazendo uso da bicicleta, do carro, do navio, do trem, do avião, para que todos cheguem em paz aos seus destinos. E agora vamos pedir licença ao Pai, para pedir por nós, pelos nossos familiares, pelas nossas casas. Abençoa também, Pai, aquele pai déspota, aquela mãe relapsa, aquele filho ingrato, aquela filha rebelde, aquele vizinho barulhento, aquela sogra ciumenta. Derrama a tua luz, Senhor, sobre todos eles. São todos os nossos irmãos e teus filhos também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. E assim seja. E agora vamos preparando para o nosso Pai.